Hoje nós iniciamos uma nova série de exposições. Vai ser uma série bem curta, apenas para este mês de janeiro, e depois retomaremos a exposição do Evangelho de Lucas. Mas neste mês de janeiro, mês de férias, de iniciarmos um ano, planejarmos esta nova jornada, nós falaremos então com a série Viva Bem a Vida, Viva Bem a Sua Vida. Todo mundo quer viver bem o ano de 2024. E é muito importante nós aprendermos então com a Escritura como viver bem a vida. Então a proposta nossa para este mês de janeiro é falar sobre como viver bem a vida com Deus, como viver bem a vida com o próximo, a vida em família, a vida financeira, a vida profissional, tratar cada um desses assuntos então, pensando e considerando aquilo que a Bíblia nos ensina e nos preceitua sobre como viver bem a vida que Deus nos deu. E eu espero que você seja muito edificado com esta série, aprendendo a fazer e a viver da melhor maneira que Deus tem para nós. E nós começaremos hoje falando então, viva bem a vida com Deus. E eu quero ler o texto de Jó 42, de 1 a 6, que diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Oremos mais uma vez. Senhor, estamos diante da Tua palavra e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, nos ensine a viver bem. Não queremos um ano qualquer, não queremos apenas uma troca de calendário, queremos um ano abençoado, queremos um ano onde faremos a Tua vontade, agradaremos a Ti e consequentemente seremos felizes, bem-aventurados por fazer aquilo que agrada ao Senhor. Que assim seja então, que o Senhor nos ensine a viver bem a vida que o Senhor nos deu. Fale aos nossos corações, fale ao coração dos nossos pequenos também, é o que pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Não dá para a gente falar sobre viver bem a vida, sem acertar as contas com aquele que é o mais importante, Deus. Não existe uma boa vida familiar, profissional, financeira, de saúde, se não tivermos uma boa vida com Deus. É muito interessante quando nós aprendemos sobre aconselhamento bíblico, que a forma de aconselhar o ímpio é sempre conduzindo a pensar na sua principal necessidade, que é a necessidade de Cristo Jesus em sua vida. Significa então que quando alguém daqueles que não conhecem a Cristo vai se aconselhar com você, você pode falar sobre o casamento dele, você pode falar sobre a vida financeira dele, você pode dar dicas profissionais para ele, mas você precisa entender que a coisa mais importante que aquela pessoa precisa para viver bem a vida é de Cristo Jesus. Então o grande problema do nosso casamento não é o cônjuge, falta Cristo no lar. O grande problema da vida profissional não é o chefe, não é a empresa injusta, falta Cristo em nossas vidas. O grande problema no relacionamento entre as pessoas não é a falsidade, a hipocrisia, a maldade, o egoísmo. O grande problema é que falta Cristo na relação entre as pessoas. O grande problema da nação não é a direita ou a esquerda, não é o político A, B, C ou D, falta Cristo Jesus. Este é o problema. E por vezes o nosso coração é levado a imaginar que outras coisas são grandes problemas em nossas vidas e esquecemos de considerar que a ausência de Cristo, da vida com Deus, é o verdadeiro e grande problema que eu tenho. Então por vezes nós estamos tratando a febre, mas não tratamos a inflamação, tratamos aquilo que aponta algo problemático em nossa vida, mas não vamos na raiz do problema. Estamos dispostos a assistir palestra coaching disso e daquilo outro, 10 regras para aquilo ou para aquela outra coisa, mas não consideramos que o que mais precisamos é Deus em nossas vidas. Por isso eu não poderia começar esta série
falando sobre como viver bem a vida, sem falar do mais importante: como viver bem a vida com Deus. Viva bem a vida com Deus, viva de bem com o Senhor. Nós estamos diante deste texto de Jó. A história de Jó é muito conhecida. Me chama a atenção alguns momentos e eu quero destacar aqui. Primeiramente, aquilo que a Escritura fala sobre Jó. O primeiro verso deste livro diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. É uma boa descrição de um crente. Veja, íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Se todos os homens da igreja já fossem assim, já seria excelente, né? O pastor nem teria trabalho. Se nós fôssemos assim no nosso dia a dia, já seria excelente. Olha, que pessoa crente, que homem bom, íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Contudo, Satanás olha para a situação de Jó e vai se apresentar junto com os santos diante de Deus, dizendo o seguinte: olha, Jó só é tudo isso porque o Senhor dá tudo para ele. Ele tem riqueza, ele tem filhos, ele tem animais, ele tem uma boa esposa. Tira tudo isso dele. Eu quero ver se ele vai ser esse homem bom, íntegro, reto, temente a Deus. Tira tudo dele, deixa ele na lona, para ver se ele continuará temendo ao Senhor. Deus fala: pois bem, faça isso, só não lhe tire a vida. Jó então em um só dia perde tudo. Perde suas propriedades, perde os seus animais, perde os seus filhos. E a situação de Jó foi tão desastrosa, tão caótica, triste, que os seus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, quando veem a situação em que Jó se encontra, eles arrancam as suas vestes, rasgam as suas vestes, sentam-se no chão e ficam ali ao lado de Jó, pranteando durante 7 dias sem comer. Tamanha era a tristeza, a dor e o sofrimento de Jó. Dor esta não só de Jó, mas os amigos dele se compadeceram dele ao ponto de falar: não, a gente vai ficar sentado aqui com você, sofrendo com você. Mas veja o que acontece em todo o livro, porque nós chegamos aqui na parte final, no último capítulo. E eu quero destacar, primeiramente, aquilo que Jó ouviu da sua mulher. No capítulo 2, verso 9, a sua mulher olha para a situação de Jó e fala: olha, você vai continuar sendo íntegro a Deus? Amaldiçoa o teu Deus? E morre. Os seus amigos não vão falar coisas muito positivas. Elifaz, Bildade e Zofar, primeiramente vão duvidar de Jó. Jó, eu acho que deve ter alguma coisa errada aí. Você não está querendo falar para a gente, mas por certo alguma coisa não está muito bem, por isso que Deus foi tão duro com você. Não bastasse, eles vão dizer que Jó precisava rever o relacionamento dele com Deus. Jó, você tem que buscar mais a Deus. Talvez você esteja muito distante do Senhor. Talvez esta ideia de ser tão temente a Deus não seja tão verdadeira. Falta relacionamento com Deus. Depois eles vão acusar Jó de ter cometido algum grande pecado. Se num primeiro momento apenas paira uma dúvida, agora nesse momento eles vão acusar e falar: Jó, antes nós estávamos duvidando, mas agora a gente tem certeza, você fez alguma coisa sim, e de muito grave. Mas esses amigos não param. Eles até demonstraram compaixão com Jó, mas os conselhos não foram tão bons. Um deles vai dizer o seguinte: olha, Deus ele é mais bondoso com o ímpio do que está sendo com você. O perverso tem sorte melhor do que a sua, Jó. Isso não foi tão animador. E Jó? O que Jó disse no decorrer do livro? Claro que Jó falou coisas boas e teve bons momentos de lucidez, de reconhecer a justiça de Deus, a bondade de Deus, mas é esperado que alguém sofrendo tanto, em algum momento também, derrape nos seus dizeres ao Senhor. E eu quero falar então dessas derrapadas de Jó. No capítulo 3, ele amaldiçoou o seu nascimento. Maldita foi a hora que eu nasci, diante de tanta dor e sofrimento que eu estou passando. No capítulo 7, ele vai discutir com Deus, e eu quero ler com você os versos 19 a 21, para que a gente tenha um pouquinho de noção do que está acontecendo, do sentimento de Jó.
Veja o que ele diz no verso 19 do capítulo 7. Até quando não apartarás de mim a tua vista? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens? Porque fizestes de mim um alvo para ti, para que de mim me seja pesado? Porque não perdoas a minha transgressão, e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e se me buscas, já não serei. Nesse momento de insatisfação com Deus, olha o que Jó está dizendo: o Senhor me escolheu para judiar de mim, né? Ou como a gente diz no linguajar popular, o Senhor me pegou para Cristo. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? O que eu te fiz de tão mal assim? Por que não acaba logo com o meu sofrimento? Se eu fiz alguma iniquidade, então acaba logo comigo. Eu estou aqui, vou ficar deitado, esperando acontecer alguma coisa. Capítulo 10, Jó diz que Deus está sendo muito severo com ele. E ele faz um questionamento: será que você está enxergando mesmo? Capítulo 10 é muito curioso, porque Jó vai falar o seguinte: não é possível que o Senhor tenha olhos, porque se o Senhor tivesse olhos, duas coisas o Senhor enxergaria. Primeiramente, a minha bondade, a minha integridade, e tudo aquilo que eu faço de bom. E depois, se o Senhor tivesse realmente olhos, o Senhor veria o que está acontecendo comigo, a minha dor e o meu sofrimento. Ele questiona Deus. Capítulos 12 e 13, Jó vai fazer uma lista de autojustificação, mostrando que em momento nenhum ele olhou para a mulher do outro, que em momento nenhum ele cobiçou os bens do outro, que em momento nenhum ele fez nada que pudesse ser ofensivo a Deus, e ele passa a colocar todos os seus feitos diante de Deus, meio que dizendo assim: Senhor, não faz sentido isso que o Senhor está fazendo, olha como eu sou um homem bom. Capítulo 16, ele segue reclamando do Senhor. Capítulo 21, ele fala sobre a prosperidade dos perversos, e ele fala com um tom de inveja, desejando talvez ter aquilo que o perverso tinha. Lá no capítulo 30, tem a última lista dos lamentos de Jó, por conta da sua situação. Mas no capítulo 32 aparece um sujeito novo. Diz o texto que ele ouviu os amigos de Jó falando, e o próprio Jó, e não interrompeu, por ser ele mais novo do que aqueles homens. Mas agora ele traz uma palavra de lucidez, de sanidade. Mesmo sendo jovem, ele parece ser mais equilibrado que os demais. E ele diz: não, gente, não é assim. Deus é justo, Deus é bom, Deus é soberano, Deus sabe o que está fazendo. Mas quando nós chegamos no capítulo 38, quem vai falar agora é Deus. Capítulo 38, capítulo 39, capítulo 40, capítulo 41, é Deus respondendo a Jó e seus amigos tudo aquilo que eu já comentei que eles falaram. Então acontece uma tragédia na vida de Jó, e um monte de especulações começam a aparecer. Você deve ter pecado, Deus está sendo ruim, Deus é injusto, Deus prefere o perverso do que o justo. Jó entra nessa história e começa a pensar: realmente, Deus é cego, não está vendo a minha dor, o meu sofrimento, nem as coisas boas que eu faço. E Deus ouve tudo isso pacientemente. Mas agora no capítulo 38 Deus vai falar. E veja como começa o capítulo 38. Depois disto, de todo mundo falando, de cada um dando a sua opinião sobre o porquê que as coisas estavam acontecendo com Jó. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios, com palavras sem conhecimento? Olha que interessante agora o verso 3. Cinge, pois, os lombos, como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Onde estava tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Fala para mim, se é que você tem entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que você sabe? Ou quem estendeu sobre ela um cordel para medi-la? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus, quem foi que fez tudo isso? Ou quem encerrou o mar com portas quando o irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura,
a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos às portas, e disse: até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. E Deus começa a responder Jó, fazendo inúmeros questionamentos. Mas veja o que Deus faz com Jó: cinge-te, como homem. O que Deus fez com Jó foi o seguinte: você falou, ficou esse tempo todo falando besteira. Agora é o seguinte, a ideia do cinge-te é a preparação para você fazer algo. Sabe quando você se apruma, põe a roupa, ajusta o terno e fala: pronto, vou. Era uma expressão comum para a ideia da batalha. Firmar os cintos, preparar as armas, cingir-se para ir e batalhar, lutar. O que Deus fala com Jó é o seguinte: agora vamos lá, agora sou eu e você, fica de pé, como homem, que você vai ouvir. Eu vou falar e você vai escutar. E aí, 38, 39, 40, 41, é só pancada. Se você quer ver a grandeza do seu Deus, leia esses capítulos do livro de Jó. Todas as vezes que você pensar em questionar o Senhor, leia esses capítulos de Jó. Todas as vezes que você estiver em dúvida se os planos de Deus são bons, leia estes capítulos de Jó. Todas as vezes que você estiver inseguro, se de fato as coisas estão indo no rumo que deveriam ir, leia esses capítulos de Jó. Todas as vezes que você abrir a boca, ou pensar em abrir a boca para reclamar de Deus, leia esses capítulos de Jó. Porque é Deus falando conosco sobre quem Ele é. É justo então chegarmos ao capítulo 42. Fiz uma apresentação panorâmica bem rápida do livro, para então chegarmos aqui. Então respondeu Jó ao Senhor. Primeiro momento, Jó fala um monte de besteira, os amigos de Jó também. Agora Deus fala com Jó, e depois de Jó conseguir respirar para falar, ele vai dar a resposta. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. E aqui a gente aprende a primeira lição: para viver bem a vida com Deus, você precisa conhecer a Ele. Você precisa conhecer a Deus. Jó estava indo numa direção muito perigosa, de apostasia, de revolta, de rebelião contra Deus. Jó estava indo numa direção de afastar-se do Senhor, oposta ao nosso Deus. É justo pensar, porque todas as coisas que aconteceram com ele, talvez a metade delas, se acontecessem comigo ou com você, nós já teríamos abandonado. Jó, como todo homem, sujeito a falhas, a lamentos, a momentos de profunda tristeza, está obstinado a se afastar de Deus, a fazer aquilo que a sua mulher lhe recomendou, a amaldiçoar o seu Deus. Jó está considerando que de repente esse Deus não era justo, que esse Deus não era bom, que este Deus não estava atento e preocupado com ele, que este Deus nem mesmo enxergava a sua condição. E você não vai ter um bom relacionamento com Deus enquanto você não conhecer a Deus. E se no primeiro momento Jó desenhou e pintou a imagem de Deus a partir das suas impressões, diante das circunstâncias em que ele estava vivendo e diante daquilo que a sua mulher falou e os seus amigos falaram, agora é diferente. Agora ele ouviu Deus falando com ele, se revelando a ele, se apresentando a ele, mostrando toda a sua grandeza, toda a sua sabedoria, todo o seu poder. E Jó chega a uma conclusão muito mais assertiva em relação a quem é o seu Deus. Bem sei que tudo podes, que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Perceba que agora Jó mudou o tom. Se no primeiro momento ele tinha até uma certa piedade, um medo de falar alguma coisa, mas aquilo foi alimentado pelos amigos, pela esposa, e ele começou a ser um pouco mais corajoso e afrontoso com Deus, agora ele abaixa a cabeça e fala: bem sei que tudo podes, que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Mais adiante, Jó vai reconhecer que falou besteira, e vai dizer: Senhor, eu esquece o que eu falei de coisas que eu não entendia. Jó agora se volta para o Senhor, reconhecendo quem verdadeiramente Deus é. Isso é muito importante, irmãos.
Você não vai ter uma boa vida com Deus enquanto você não conhecer a Deus. Você não vai confiar em Deus enquanto você não souber quem Ele é. E é muito curioso porque a Bíblia nos convida a ter uma relação com Deus de pai e filho. E quando nós temos os nossos filhos pequenos, nós vemos quão é importante a relação deles com pessoas que eles conhecem. A criança pode estar chorando desesperada quando ela olha a figura da mãe, quando ela sente o cheiro da mãe ou ouve a voz da mãe, ela se acalma, porque ela conhece aquela pessoa. Aquela pessoa, ela sabe que pode confiar, que vai cuidar, proteger, que não vai lhe fazer mal, que ela estará abrigada, amparada, cuidada. Por isso ela cessa o choro, por isso ela se acalma, é uma voz conhecida. Por vezes nós estamos desesperados, por vezes o nosso coração não se acalma, porque nós não conseguimos ouvir a voz de Deus, porque nós não conhecemos a Deus. Porque se o pai e a mãe em alguns momentos se ausentam, Deus em momento nenhum se afasta de nós. Se Deus nunca se afasta, então por que nós andamos temerosos? Porque nós não estamos ouvindo a voz dele em meio à multidão dos problemas. Se Deus está presente e Deus está aqui, tão certo como o ar que respiramos, Deus está aqui, Ele está conosco em todos os momentos, em todas as provações, em todas as lutas. Por que não nos acalmamos? Porque não sabemos que nele temos segurança, refúgio, proteção, abrigo, consolo. Porque não conhecemos o seu poder, a sua grandeza, a sua justiça, então desconfiamos, tememos, nos afastamos, caímos. Por quê? Porque não conhecemos a Deus. Então nos abalamos com as injustiças dos homens, desconsiderando a justiça de Deus. Tememos as ameaças dos homens, desconsiderando a força do nosso Deus. E todas as vezes que nós damos lugar aos nossos anseios, aos nossos sofrimentos, aos nossos temores, o que estamos dizendo, em outras palavras, é que não estamos sujeitos e suscetíveis a ouvir a voz do Senhor, dizendo: eu estou aqui, calma. Falta o conhecimento de Deus para nos relacionarmos bem com Ele. Então vivemos mal. Vivemos uma vida distante do Senhor. É como se o Pai estivesse ali e ainda assim nós não nos acalmássemos. E eu volto à ilustração da criança, porque se você perceber o que a mãe fala assim que ela pega o filho chorando, o que que é? Calma, filho, a mamãe está aqui. E a criança, talvez presa ainda à circunstância, o barulho, o medo, o seu próprio choro, demora um tempo até ouvir a voz da mãe e perceber que a mãe está aqui. Em meio ao barulho dos problemas, as lágrimas que correm, a confusão dos nossos dias, da nossa casa, tudo sufoca a voz que diz: calma, filho, eu estou aqui. E talvez não consigamos entender esta voz, porque não conhecemos a Deus. Bem sei, Senhor, que tudo o Senhor pode, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Mas o bom relacionamento com Deus exige de nós também humildade. E o verso 3 a gente vê isso em Jó. Quem é aquele, como o Senhor mesmo disse, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que eu não entendia. Coisas que eram maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó agora foi colocado no lugar dele. Deus foi muito duro com Jó, e mais uma vez eu te convido a ler depois os capítulos 38, 39, 40, 41. Em um determinado momento, Deus fala assim com Jó: ô Jó, você consegue pegar um hipopótamo pelo anzol nas suas narinas e comandar ele? Por que você está querendo fazer isso comigo? Aí ele vai usar uma outra analogia: Jó, você consegue pegar um crocodilo
com sua pele rígida e sentar para negociar com ele, antes que ele te devore? Não. E por que você está querendo sentar comigo para colocar quem ou não tem direito de alguma coisa nessa relação? Por que você está querendo mostrar para mim as suas obras, para cobrar de mim alguma coisa, como se eu lhe fosse devedor? Acaso você faria isso com um crocodilo na sua frente? Mostrando, olha, você não pode me comer hoje, eu vou te dar 10 peixes e você não me come, e vamos fazer esse acordo? Deus faz esse questionamento para Jó. Você faria isso, Jó? Não faria. Sabe por que você não faria? Porque a força do crocodilo lhe impediria de sequer sentar-se com ele para negociar. E você está vindo aqui audaciosamente querendo negociar comigo, me apresentando alguma das poucas coisas boas que você faz, como se isso lhe desse o direito de exigir de mim alguma coisa. Jó ouviu isso de Deus e se colocou no seu devido lugar. E agora ele fala com precisão e assertividade. Ah, Senhor, como o Senhor mesmo disse, eu estou falando sem conhecimento. E aí lembra aquelas discussões que nós adolescentes tínhamos com os nossos pais? E começávamos a falar às vezes algumas besteiras de forma bem arrogante, e o nosso pai olhava para a gente e falava, você está falando coisas que você não sabe. É isso que Deus falou para Jó. Jó, você está falando coisas que você não sabe. E aí, o texto hebraico usa uma expressão muito curiosa, que dificilmente a gente usa. O texto usa a expressão, aquele que encobre o conselho. Significa alguém que consegue esconder a verdade, dadas muitas coisas que vai jogando por cima. O que Jó havia feito, levantando os seus muitos questionamentos, era jogar um monte de entulho em cima da verdade. E por vezes nós estamos fazendo isso. Falta em nosso coração humildade, a gente começa a falar um monte de besteira, e vai jogando um monte de coisa, escondendo a bondade de Deus, a graça de Deus, a justiça de Deus, a verdade de Deus. Então falamos dos nossos feitos, falamos do erro dos outros, apontamos aqui e ali a situação A, B, C e D, tudo sem conhecimento. E com o coração tomado do nosso orgulho, da nossa vaidade, das besteiras que falamos, vamos encobrindo o conselho santo do Senhor. Vamos escondendo cada vez mais a beleza de quem é o nosso Deus. Cuidado no abrir da sua boca, para não falar besteira sobre o Senhor. Porque o problema maior do que ofender a Deus, é você falar tanto, ao ponto de não conseguir enxergar quem verdadeiramente é este Deus, e aquilo que Ele tem para você. Então não existe relacionamento com Deus sem humildade. E Jó agora vai se humilhar diante do Senhor, falando, eu falei de coisas que eu não entendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim, coisas das quais eu não conhecia. É muito comum em aconselhamento você ouvir a seguinte expressão, pastor, eu já fiz de tudo. Está falando coisas das quais você não conhece. Então o casal tem 2, 3, 4 brigas, pastor, eu quero divórcio, porque eu já fiz de tudo pelo meu casamento. Tá, quantas vigílias você fez? Quanto tempo de jejum você fez pelo seu casamento? Quanto da escritura você leu com o seu cônjuge? Então não diga que você fez tudo. Ah, pastor, eu não sei mais o que eu faço com esse menino, eu já fiz de tudo. Quantos cultos dentro da sua casa? Quantos aconselhamentos bíblicos com ele, com ela? Quanto tempo de oração você tem gasto com os seus filhos? Quantas madrugadas orando pela vida dele ou dela? Então não diga que você fez de tudo. Não diga coisas das quais você não tem conhecimento, porque ainda não foi. Ainda não foi tudo. Por vezes falta em nós a humildade de dizer, Senhor, estamos muito distantes do ideal, antes de querer questionar o teu conselho. Mas como assim questionar o conselho de Deus? Porque o conselho de Deus é, persevera, mas você quer encobrir este conselho, e falar, não, eu não quero perseverar nesse casamento, eu estou sofrendo muito, eu quero jogar ele fora logo. Eu quero encobrir o conselho santo do Senhor, de que eu devo continuar e perseverar, e digo então, na vaidade do meu coração e arrogância minha, que eu já fiz de tudo, e por ser um marido tão bom, uma esposa tão boa, eu mereço algo melhor, eu encubro o conselho de Deus, eu ignoro os preceitos do Senhor, tomado pelo orgulho de que eu já estou muito bem, e que o problema todo é do outro, eu prefiro buscar uma alternativa,
daquela em que eu serei Deus na minha vida, tocando e conduzindo as coisas do jeito que eu quero. Desse jeito, não tem relacionamento bom com Deus. Submeta-se a Ele, se humilhe a Ele, e reconheça o quanto você precisa do Senhor. Para viver bem a vida com Deus, precisamos conhecer a Deus, precisamos de humildade, precisamos também de relacionamento com o Senhor. Eu quero ler o verso de número 4 na versão NVI, que diz assim: Tu disseste, agora escute, e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas, e você me responderá. O que se deu nos capítulos 38, 39, 40 e 41 foi esse diálogo de Deus com Jó. E se há uma verdade a ser exaltada da figura de Jó, é que esse tempo todo, ainda que falando besteira, ele estava falando com Deus. E quando o Senhor foi falar com ele, ele se dispôs a ouvir. O nome disso é relacionamento, é diálogo com o Senhor. Não existe vida boa com Deus sem você se relacionar com Ele. E nós nos relacionamos com Deus, falando com Ele através da oração e ouvindo Ele falar conosco através da sua palavra. O problema é que a gente quer ter uma vida boa com Deus, sem relacionamento com Ele. Isso não existe, irmãos. Isso não existe. E sabe o que é ainda pior? Que nós queremos ter intimidade com Deus, sem ter relacionamento com Ele. Mais adiante, a gente vai ler: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então a gente põe a mão no coração, com worship em dó com nona, e falamos: ah, Senhor, eu quero Jesus, eu quero te conhecer, eu quero me apaixonar pelo Senhor, eu quero ter intimidade contigo, mas eu não quero ter relacionamento com Deus. O nome disso é vulgaridade. É uma relação vulgar, onde você quer ter intimidade, de desfrutar das delícias de estar próximo com Deus, ao ponto de vê-lo, sem contudo querer ter relacionamento diário com Ele. É aquele homem que quer encontrar uma mulher e desfrutar de todas as delícias da intimidade com ela, sem contudo ligar para ela no dia seguinte, viver com ela no dia seguinte, se relacionar com ela para toda a vida. Vulgaridade, imoralidade. Por vezes nós queremos manter um relacionamento imoral com Deus, quando queremos experimentar as delícias da presença do Espírito Santo em nossas vidas, sem contudo antes querer viver uma vida de relacionamento com Ele. Queremos a emoção do culto, o choro do culto, o sentir do culto, a emoção de experimentar todas as delícias do Espírito atuando em nós, o consolo, a alegria. Tudo isso é bom, mas você só pode desfrutar da intimidade quando você também está disposto a desfrutar do relacionamento com Deus. Antes de Jó poder chegar e falar: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, ele precisou falar com Deus e ouvir de Deus. Sem relacionamento com Deus, até mesmo a intimidade que talvez você tenha com Ele, não será algo abençoador, porque será vulgar. Então preste atenção nisso. Só existe boa vida com o Senhor quando nós estamos dispostos a nos relacionar com Ele. Pela manhã, na reunião de oração, nós vimos o exemplo de Jesus se retirando para orar. E o texto que nós lemos lá do Evangelho de Marcos, no capítulo 1, mostra Jesus muito atarefado. Jesus acabara de ter feito muitas curas. E os seus discípulos estavam à porta batendo, falando: ei, Jesus, tem um monte de gente, tem mais gente para ser curada. E Jesus deixa claro que ele estava ali para curar, pregar e expelir demônios. Todas essas coisas importantíssimas. Contudo, Jesus se retirou para orar. É curioso porque Jesus não precisa, Ele é Deus. Por que que Jesus ora? Intimidade, relacionamento com o Pai. Por vezes, eu e você só procuramos a Deus numa relação interesseira. Por vezes a gente precisa ficar doente para buscar a Deus, ficar desempregado para buscar a Deus, ter problemas em casa para poder buscar a Deus. Um relacionamento pautado por uma vida interesseira.
não por uma comunhão de desejar o Senhor, de dizer um dia em teus átrios vale mais do que 1000, não o prazer e a satisfação de ler a Bíblia e se deleitar nela, em ouvir o Senhor falar conosco, não o prazer de nos ajoelhar para orar, não para pedir alguma coisa, mas para falar o quanto nosso Deus é bom, o quanto nosso Deus é verdadeiro, o quanto nosso Deus é grande, o quanto nosso Deus é bondoso, o quanto nosso Deus é gracioso. Falta em nós o desejo por um relacionamento com o Senhor. Sem relacionamento com Deus, sem boa vida com Ele. O que precisamos para ter uma vida boa com Deus? Conhecer a Deus, humildade, relacionamento, intimidade. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A melhor maneira que eu encontrei para ilustrar esta ideia, desta relação de Jó com Deus, é aquela que nós temos no nosso dia a dia, em relação às pessoas. Se eu te perguntar, você conhece o presidente da República? Você vai falar, conheço, sei quem ele é. Ele te conhece? Não. Mas você conhece ele. É conhecido. É uma figura conhecida. Contudo, você não se relaciona com ele, mas sabe quem ele é. Existem algumas pessoas que você conhece e já manteve algum contato, ou até tem algum contato. A pessoa sabe quem você sabe quem é a pessoa, mas não tem proximidade. Chamamos essas pessoas de colegas. O colega lá do trabalho. Nossa relação é profissional. Eu preciso de uma nota fiscal, eu falo com ele. Ele precisa de um grampeador, fala comigo e está tudo certo. Não é apenas conhecido, há uma relação, ainda que seja mínima. E tem aquele que é o seu amigo. Jó conhecia Deus, sabia quem Deus era. Afinal de contas, o texto diz sobre Jó: homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Contudo, parece-nos que a relação de Jó com Deus era talvez de um coleguismo. Eu conheço, mas não me importo muito com ele. Eu conheço, mas não tenho intimidade com ele. Não era um mero conhecido, ele era temente a Deus. Ele fazia aquilo que Deus queria, mas não tinha também proximidade no relacionamento, não era um amigo de Deus. Perceba que tem muita gente que conhece Jesus, é uma figura histórica. O muçulmano conhece e sabe quem é Jesus, mas não tem nenhum relacionamento com ele. Alguns têm um relacionamento com Deus, talvez aquele relacionamento de ter sido batizado numa igreja evangélica, conhece Jesus e se apresentou a Jesus dizendo: olha, eu estou aqui, vim me batizar, quero fazer parte, me põe no grupo, mas ainda está muito distante de ser amigo de Deus e ter intimidade com o Senhor. Jó é uma figura que talvez ilustre muitos de nós. Pessoas que conhecem a Deus, que sabem quem Deus é, conhecem a vontade de Deus, em algum momento até mantêm algum relacionamento com Ele, mas estão muito distantes de terem proximidade e intimidade com o Senhor. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora é diferente, os meus olhos te veem. Você já passou por esse momento de poder dizer que agora você viu a Deus? E é óbvio que Jó não está falando num aspecto literal, porque ninguém jamais viu a Deus. O que Jó está dizendo é o seguinte: agora eu consigo compreender e entender. As coisas de Deus não estão mais encobertas para mim, eu consigo vê-las com clareza. Você enxerga Deus assim? Você consegue enxergar com clareza a justiça de Deus? Se enxerga, então acalma o seu coração, sossega. Ele é justo juiz, vai julgar a sua causa. Não precisa ficar em cima do celular do seu marido, não, controlando os passos da sua esposa. Você conhece a Deus, sabe que Ele tudo vê, tudo enxerga e tudo sabe. Descansa nele.
pode ter certeza que ele é melhor do que qualquer detetive particular. E creia que ele é um juiz muito mais justo do que até a sua própria justiça. Então a esposa e o marido que confia no Senhor, não fica descabelado, perdendo a noite de sono, com medo se o marido está isso ou aquilo. Descansa no Senhor. Não fica desesperado pensando, será que vai dar certo lá na empresa? Meu chefe vai me reconhecer ou não, mais um ano? Quem é o seu juiz? Quem é o seu Deus? Quem é aquele que luta as suas lutas e batalhas? Você conhece a força do seu Deus? Se conhecesse, sossegava e esperava nele. Você conhece o poder do seu Deus? Se você conhecesse, talvez você estaria um pouco mais tranquilo em relação à doença do seu filho. Encararia com um pouco mais de naturalidade e normalidade os problemas que você tem vivido. O problema é que nós não conhecemos a Deus de fato. E aí fica difícil ter intimidade com Ele. E quando nós não temos intimidade com Ele, quem sai perdendo é a gente. Porque Ele quer revelar esta força dEle, o poder dEle, a bondade dEle, a justiça dEle, o consolo dEle, o carinho dEle. Mas sem relacionamento, sem intimidade, sem o desfrutar destas muitas faces de Deus à disposição dos seus. Para viver bem a vida com Deus, eu preciso mudar de vida. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Deixo de lado toda a arrogância com a qual eu falei anteriormente. Deixo de lado todas as minhas desconfianças, toda a minha audácia. Me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Jó mudou a chave. Jó mudou a sua vida para agradar a Deus. Não existe relacionamento com Deus se você quiser insistir numa vida de pecado. Então tem muita gente que vai, faz o compromisso com o Senhor, aparece uma vez por mês na igreja para tomar a Santa Ceia, mas não quer ter mudança de vida, e acha que Deus estará presente na sua vida, lhe amparando, cuidando, abençoando, consolando, confortando, curando. Não vai ter. Para ter vida boa com Deus, precisa ter mudança de vida, mudança de caráter, de postura, mudança no linguajar, no que faz, no que assiste, no que prioriza, no que curte, no que compartilha, no que admira, no que olha, no que deseja. Sem mudança de vida, sem arrependimento, sem volta sincera para Deus e vida de santidade, não existe comunhão, porque Deus, o Deus Santo, o Deus de luz, não tem comunhão com as trevas do nosso pecado. Irmãos, é muito fácil a gente falar, tu és bem-vindo aqui, como se fosse necessário, como se eu pudesse abrir a porta para Deus entrar, quando na verdade foi Ele quem abriu a porta do meu coração. É muito fácil dizer, eu quero me apaixonar, eu quero mais de Jesus. Tudo são declarações fáceis de se fazer, mas a boa vida com o Senhor exige de nós conhecermos a Deus, humildade, relacionamento, intimidade e mudança de vida. Sem essas coisas é impossível ter a presença de Deus em nós. E sem Deus, irmãos, nós nada podemos fazer. Sem Deus não tem casamento que aguente. Sem Deus não tem vida profissional que avance. Sem Deus não tem alegria perene e real na relação com as pessoas. Sem Deus não tem vida satisfeita. Sem Deus não tem vida boa. Quer viver bem a vida? Viva a vida com Deus. Quem possibilita para nós, pecadores e falhos que somos, ter o mínimo de esperança de que podemos nos aproximar de Deus? Cristo Jesus. Porque talvez você tenha ouvido esta mensagem e pensado, pastor, então lascou, eu não tenho nada disso. Falta humildade, falta querer estudar mais, conhecer mais, falta tanta coisa em mim, eu nunca vou conseguir me aproximar do Pai, Deus nunca vai me receber.
A boa notícia é que em Cristo Jesus nós somos aceitos. A boa notícia é que em Cristo Jesus nós podemos ter comunhão com o Pai. Em Cristo Jesus temos proximidade. Em Cristo Jesus somos reconciliados com o Senhor. Em Cristo Jesus temos livre acesso para essa intimidade, comunhão com Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Bem sei que tudo podes, e entre estas muitas coisas que o Senhor pode fazer, o Senhor pode dar vida ao pecador morto em seus delitos e pecados. O Senhor pode aproximar homens falhos de um Deus santo por meio de Cristo Jesus. O Senhor pode fazer ter esperança em um coração, talvez desesperançoso. O Senhor pode fazer com que alguém que talvez tenha sido rejeitado pela família, pelos amigos, pela igreja, seja abraçado e recebido pelo Pai. Quem é este? Cristo Jesus. Há uma ótima notícia, irmãos. É possível ter boa vida com Deus. Porque talvez na relação que temos uns com os outros, depois de pecar, talvez a gente fique pensando, ok pastor, eu até mudei, eu reconheço que eu errei, mas eu acho que a pessoa não vai me aceitar mais, não vai mais querer ser meu amigo, minha amiga. Mas a boa notícia é que em Cristo Jesus é possível reconciliação com o Pai, proximidade com o Pai, porque Cristo Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, pagou na cruz o preço pelos nossos pecados, toda a ofensa que fizemos contra o Pai, Cristo Jesus pagou na cruz o preço por nós, para que nós agora tivéssemos livre acesso a Ele. Creia em Cristo Jesus, porque este é o único jeito de você ter boa vida com o nosso Deus.